dando continuidade a medidas de tendência central, eu tenho a mediana. Para calcular a mediana, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os valores em ordem. Crescente ou decrescente, não vai fazer diferença. Depois de colocado em ordem, você vai procurar o termo que está no centro da sequência. Lá você vai achar a mediana. Então eu vou ter dois casos para a mediana. Eu vou ter quando a minha quantidade de valores é ímpar, certo? Então, ó, eu tenho aqui 5, 10, 8, 10, 13, 1, 8. Eu tenho 7 valores, é uma quantidade ímpar. Vou ordenar, certo? O menor é o 1, depois o 5, 6, 8, 9, 10, 13. São os mesmos valores, só que agora eles estão em ordem. No caso aqui, ordem crescente. Para achar a mediana, eu vou ter que achar o termo que está no centro da sequência. Então você pode achar como? Ó, corta o primeiro com o último. Eu tinha 7 elementos, agora eu tenho 5. Corta o segundo com o penúltimo. Eu tenho 3 elementos agora. Corta o terceiro com o antepenúltimo. Então você vai ver que sobrou esse termo aqui no centro, ó. Para cá eu vou ter 3 elementos e para trás eu vou ter 3 elementos. Ele está no meio da sequência. Então essa é a minha mediana. No segundo caso eu vou ter uma quantidade par de valores, certo? Vou fazer a mesma coisa. Eu tenho um conjunto com 10 valores no exemplo. Então eu coloco eles em ordem. Depois de ordenado, eu vou procurar o termo central. Então eu corto o primeiro com o último e vai, ó. 2 na frente, 2 atrás. 3 na frente, 3 atrás. 4 à frente, 4 atrás. Certo? Só que agora sobraram 2 elementos, não sobrou só um. Certo? Eu tenho para frente 4 elementos e eu tenho para trás outros 4 elementos. Eu não tenho um único central, eu tenho 2. Então, para achar a mediana aqui, eu vou ter que calcular. Eu vou somar esses 2 valores e dividir por 2, calcular a média deles. Somando dá 11 dividido por 2, a minha mediana vai ser 5,5. A outra medida é a moda. A moda é a mais fácil de todas. A moda é só você procurar o termo que se repete mais. O termo que se repete mais vezes, esse é a moda. Só que, diferente de média e de mediana, a moda ela pode ser mais de um valor ou pode ser nenhum. Vamos aqui nos exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho essa sequência onde o 3 aparece 2 vezes, o 5 3 vezes, o 1 2 vezes, o 4 uma e o 8 uma. Então você vê que o 5 ele é o elemento que aparece mais do que os outros. Se ele aparece mais do que os outros, ele é a minha moda. Exemplo 2. Novamente eu tenho aqui os meus termos. Se você observar, o 7 aparece 3 vezes, só que o 3 também aparece 3 vezes, certo? Ninguém aparece mais vezes do que esses dois. Eles estão de certa forma empatados como quem aparece mais. Então os dois são moda. A moda é 3 e 7. E nós dizemos que esse conjunto ele é bimodal. Ele tem 2 modas. Exemplo 3. Você observando aqui, ó, o 5 aparece 2 vezes, o 1 aparece 2 vezes e o 7 aparece 2 vezes. Ninguém aparece mais do que esses 3. Então a moda vai ser os 3. Vai ser o 1, o 5 e o 7. Nesse caso nós dizemos que esse conjunto ele é trimodal. Certo? Tem 3 modas. No próximo aqui, você vem, ó, o 2 aparece 2 vezes,
O 7 aparece 2 vezes. O 3 aparece 2 vezes. E o 1 aparece 2 vezes. Todo elemento que aparece aí aparece 2 vezes. Ninguém aparece mais do que ninguém. Então, nesse caso, não há moda. Certo? Ninguém aparece mais do que ninguém. Então, nós dizemos que esse conjunto ele é amodal. Certo? O prefixo a significa não, então não tem moda.